volume 11, está na página 58. Vou resolver esse exercício, eu separei as malhas, ficou bem fácil de a gente analisar. Então, é esse exercício aqui. Ele diz o seguinte: considere o circuito elétrico mostrado na figura, formado por 4 resistores de mesma resistência, 10 ohms. E 2 geradores ideais, cujas respectivas forças eletromotrizes são, no gerador ε1 aqui, a força eletromotriz dele é 30, e o ε2, o gerador 2, tem força eletromotriz ε2 de 10 volts. Pode-se afirmar que as correntes I1, I2, I3 e I4, nos trechos indicados das figuras em amperes, são respectivamente de quanto? Bom, é um circuito formado por 3 malhas, nós vamos separar essas malhas. Nós já temos o sentido da corrente estabelecido, basta a gente indicar o sentido no qual eu vou percorrer essas malhas, tá? Então, na resolução, o circuito foi redesenhado com os valores das respectivas resistências das forças eletromotrizes e a indicação das correntes. Aí, nos nós, ele colocou letras associadas a esses nós, tá? Observem que entre C e o resistor aqui, eu não tenho bipolo, então isso daqui é um ponto comum, né? Esse ponto aqui é comum a esse ponto aqui de baixo é comum a C, esse ponto aqui é comum a D. A e B não são pontos comuns, por quê? Porque eu tenho um gerador de 10 volts aqui no meio. Então o circuito está redesenhado. Qual que é a ideia agora? Separar em malhas, para achar essas correntes. Porque, na verdade, eu tenho aqui... eu vou ter que ter 4 equações, porque eu tenho 4 incógnitas, correto? Então, eu vou fazer uma relação associando as correntes. Eu vou relacionar as correntes ao nó, e vou relacionar os potenciais às malhas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é em relação a esse nó D aqui, ó. Porque no nó D eu tenho a corrente I1 chegando nela e saindo dela a I2 e a I3. Depois a gente resolve o problema da I4 individualmente aqui, ó. Tá? Então, no nó D, que eu aplico a primeira lei de Kirchhoff, nesse nó D eu tenho que a corrente que chega I1, ó, observem, I1 chega aqui, ela é igual à soma da corrente I2 com a I3, que é a corrente que sai. Então, lá, I1 é igual a I2 mais I3, beleza? Essa é a nossa primeira equação. Aí eu fui separando as malhas. Peguei essa malha de cima, e eu chamei essa malha de cima de malha B, ó, esse ponto aqui, né? C, D, B, C, para fechar a volta. Adotei o sentido horário para percorrer a malha. Aí vamos ver se coincide com o sentido da corrente e em que polo que ela está entrando. Então, ó, vamos por parte. 10 e 1, beleza? Positivo, porque está no mesmo sentido. Mais 10 e 2, menos 30, igual a 0. Certo? Então, essa é a equação relacionada a essa primeira malha que nós adotamos. Se eu dividir tudo por 10, eu tenho que 1 mais I2 é igual a 3, né? Dando uma melhorada na equação. Como eu sei que I1 vale I2 mais I3, eu substituo a equação 1 na equação 2, eu tiro uma função, uma relação entre a corrente I2 e a corrente I3. Então, 2 e 2 igual, mais 3 e 3 igual a 3. Então, vamos guardando essas equações. Aí eu adotei outra malha aqui, que é a malha ABDA. Ó, A, B, D, voltei no ponto A. Adotei o sentido horário para percorrer a malha. Então, toda corrente que tiver no mesmo sentido escolhido é positiva. Se tiver no sentido contrário, vai dar potencial negativo.
Foi o que aconteceu, né? Ó, que legal, ó. Para esse resistor de 10, a corrente dele, o sentido dela não coincide com o sentido da malha. Então, por isso que é menos 10 e 2. Para I3 coincide, 10 e 3. E entra no polo negativo aqui, menos 10. Então, eu tenho I2 menos I3 igual a menos I1, né? Montando a equação para a gente poder resolver o sistema. Aí, o que ele fez? Por que ele substituiu a primeira equação na segunda, chegou nessa terceira? Para poder somar essas duas aqui, ó. Somando essas duas, eu já tiro o valor da corrente 2. Então, somando essas duas equações, cancela I3 com I3 aqui, né? Eu vou ter 3 e 2 igual a 2. Então, a corrente I2 é 2 terços de ampere. Se eu substituir na 4, eu acho a corrente 3, olha lá, direto, dá 5 terços de ampere. Aí tem mais uma malha aqui. Aí, voltando na equação 1, a gente acha a corrente 1. Então, já tem 3 correntes calculadas, né? Porque a corrente I1 é a soma de 2 com I3. O resto aqui é matemática pura, tá? Aí eu preciso achar a corrente I4. A corrente I4 ficou para essa malha ABCA. Ou CABC, girando no sentido anti-horário. Se eu tivesse girado no sentido horário, ia dar um valor negativo para essa corrente, é só desconsiderar. Aí, ó, para essa última malha, 10 e 4. Por que 10 e 4? Porque o sentido da corrente aqui, ó, para a direita, coincide com o sentido adotado na malha. Menos 10, que é para esse gerador aqui, certo? Entrando no polo negativo. Menos 30, que está entrando também no polo negativo dele, igual a zero. Ou seja, a corrente 4 a gente calcula diretamente, né? A corrente 4 mede, vale 4 amperes. Então, a resposta é a letra B. 7 terços para I1, 2 terços para I2, 5 terços para I3 e 4 amperes para I4. Beleza? Então, com isso, a gente tem para a sexta agora, tá? As questões de 18 a 25 da seção Hora de Estudo. E isso daí, pessoal, está na página 63 e 64. Fecha o nosso estudo. Sendo que o 20 já está resolvido. Eu já resolvi o exercício 20 nas dúvidas. Isso não impede de eu resolver o restante a semana que vem. Se aparecer dúvida, coloca lá que eu monto no final de semana e resolvo para vocês, tá? A entrega dessa atividade até sexta-feira agora, dia 16. Então, ó, voltando do 18 a 25, página 63 e 64, para o dia 16 do 10. Beleza? Ah, outra coisa, eu arrumei aqui, ó. Tá? Então, na hora que eu mandar para vocês, que eu vou mandar por e-mail, esses exercícios, já está arrumado aqui, tá? Ó, arrumadinho, ó, troquei na hora do Professor, intervalo. Pois não. você E ó, pode arrumei. voltar lá para eu tirar print das páginas que é para fazer? Opa, na hora. Aqui, ó. Tranquilo? Certinho, obrigada. De nada. Então, ó, para sexta-feira, tá? Então tá arrumado o outro também, tá tudo certo. Deixa eu fechar esse daqui para a gente poder entrar em magnetismo, tá? Deixa eu anotar o nome de vocês aqui, que eu tenho que ter esse controle para apresentar depois. Certinho, gente.
Bom, então, pessoal, eu não sei como é que é a apostila nova de vocês. Eu estou usando a do ano passado, que eu não fui a Santa Rita buscar. A minha é essa aqui, ó. É essa azulzinha aqui. Eu não sei como é que é a de vocês aí. Então, eu vou começar essa apostila, ela é mais teórica, tá? Nós não vamos escapar da teoria, não tem jeito de escapar da teoria. Tem aqui uma, duas, três, quatro páginas de teoria relacionada a essa introdução de magnetismo, tá? Então vamos começar, eu vou achar aqui, que eu não tinha, tá aqui. Beleza. Eu tô tão preocupado com esses slides, né? Porque eles, por exemplo, ontem eu estava montando slide para o segundo médio relacionado à refração, para montar um exercício mostrando a trajetória dos raios de luz. Eu gastei 1h45. Aí eu tô tão preocupado com esses slides que eu tô com eles em 3 pendrives salvo. Ontem eu saí e comprei mais um para poder ir salvando tudo, porque vai que, né, dá um problema, eu perco o pendrive, acontece alguma coisa, então tá tudo salvo. Aí, quem quiser, depois, eu tenho tudo em pasta salvo, tanto do primeiro como do segundo e do terceiro. É fácil mandar, porque é só salvar no Drive. Quem quiser no final do ano, eu mando tudo, tá? No Drive, porque eu tô com a matéria dos 3 anos. São as 3 apostilas, beleza, eu mando sim, vocês podem ficar tranquilo. São as três apostilas digitalizadas com todos os exercícios resolvidos. Então, acho que é interessante ter isso montado em slide, né? Bom, então vamos começar aqui. Ô, Mário, Pois não? Pode... esses exercícios que o senhor passou hoje, eu já fiz e já te mandei. Você quer que eu Ah, não, eu mande de já, novo? já salvei aqui na pasta do dia 16. Pode ficar tranquila. Já Ah, tá então tudo, tá bom. tá tudo certinho. Tá bom, obrigada. De nada. Então vamos lá, pessoal. Ó, magnetismo. O assunto todo, ele vai da página 5 à página 33. Ele está disponível, tá? Já lá nos anexos do agendamento dessa aula, eu já coloquei disponível. Mas aí eu mando tudo. No final do ano eu mando tudo bonitinho para vocês, os 3 anos. Acho interessante. Então vamos dar introdução ao magnetismo com campo magnético. Vamos lembrar, eu tenho forças de campo que são forças que atuam à distância. Não há necessidade de interação, de contato entre os corpos para que ocorra a interação entre as forças. Então, na natureza, eu tenho 3 tipos de forças de campo, que são as forças de campo gravitacional, elétrico e magnético. Ou seja, o campo, ele é uma região que causa uma perturbação no meio. Ele é uma região no qual, a partir do momento que eu coloco um corpo nessa região de campo, esse corpo vai ficar sujeito à força associada a esse campo. Né? Quando eu abandono, por exemplo, essa caneta aqui de determinada altura, ela entra em movimento em direção à Terra devido à ação do campo gravitacional. Assim como quando eu coloco 2 cargas eletrizadas, uma próxima da outra, se essas cargas tiverem sinais opostos, eu vou criar uma região de campo gerado por essas cargas, onde eu vou ter uma força de interação, de atração entre essas cargas. A mesma coisa vai acontecer com o campo magnético, tá? Então, o campo magnético ele é uma região de perturbação provocada por um ímã. Esse ímã pode ser um ímã natural ou um ímã artificial, certo? Eu coloquei todos os exemplos aqui, tá tudo ilustrado, tá tudo bacana,
tá? Então não precisem se preocupar com ilustração, com a maneira que nós vamos resolver esses problemas, tá? Mas que barulhinho chato. Deixa eu fechar essa janelinha aqui e fechar essa aqui também que me incomoda. Então vamos lá. Então no nosso dia a dia, fazemos uso dos fenômenos magnéticos, como ao utilizar cartões de crédito e de débito, carteirinhas ou cartões de metrô e ônibus, ao utilizar ímãs para pendurar recados e fotos em placas metálicas ou em enfeites de geladeira. Então, os ímãs de geladeira, as fitas dos cartões magnéticos e os equipamentos de ressonância magnética tem seu funcionamento explicado pelo magnetismo. O termo magnetismo não tem uma origem comprovada. Em alguns estudos históricos, há indícios de que ele está associado ao nome de um pastor, Magnus, que teria observado e descrito que a ponta de ferro de seu cajado e os pregos de seus calçados eram atraídos por pequenas pedras presentes no solo, dificultando seu caminhar. Outra hipótese é que a raiz etimológica da palavra imã se encontra no francês aimant, que significa amante, em referência à propriedade dos ímãs de se aproximarem. Os ímãs são objetos com capacidades de atrair materiais ferromagnéticos, como ferro, cobalto, níquel e ligas metálicas que contêm essas substâncias. Então, os ferromagnéticos, eles contêm ferro, cobalto, níquel e outros tipos de ligas que contêm esse tipo de substância. Então, não é todo objeto de metal que vai ser atraído por ímãs, tá? Se eu não tiver essas propriedades ferromagnéticas associadas ao material, eu não vou ter essa força de atração, tá? Uma exceção é o aço inoxidável, aí, ó, que embora apresente átomos de ferro, não é atraído por ímãs. Existem dois tipos de ímã, os ímãs naturais, que em geral são permanentes, e os artificiais, geralmente temporários. Então, ó, ímãs naturais e eletroímãs têm a capacidade de atrair materiais ferromagnéticos. Esse daqui é facinho de fazer, é isso mesmo que está aqui, ó. É uma pilha, onde nessa pilha eu passo um fio de cobre, enrolo esse fio de cobre num prego de ferro, e esse prego ele vai adquirir a propriedade de atrair materiais ferromagnéticos. Isso é um ímã temporário, porque na hora que eu desligo, ele perde esse poder de atração. Aí eu coloquei 2 GIFs aqui. Aqui tá cheio dos GIFs, tá? Então, relacionado ao ímã de ferradura, né? Essa chave de boca sendo de ferro, por exemplo, esse ímã vai ter a propriedade de atraí-la, tá? Aqui vai mais para frente nós vamos ver, existe o princípio da ação-reação, a mesma força que o ímã faz para atrair a ferramenta faz para atrair o ímã. E aí eu achei um outro aqui associado aos ímãs temporários. Olha lá, ó, é esse o esquema. Enrolo o fio de cobre num prego ou num núcleo de ferro. Eu vou criar uma espira. A partir do momento que eu fecho esse fio nos polos da minha pilha, eu propago a corrente elétrica por esse fio, passando por essa bobina. Essa corrente elétrica gera um campo elétrico que gera um campo magnético. Tudo isso nós vamos ver, tá? Os ímãs naturais são encontrados na natureza e não precisam de interferência humana para atrair materiais ferromagnéticos. Em geral, os ímãs naturais são minérios formados por magnetita, que é o tretóxido de triferro, é o Fe3O4. Os ímãs artificiais são aqueles que adquirem propriedades magnéticas depois de interagirem
com outro ímãs, que é chamado processo de imantação. Tem uma maneira de você montar esses ímãs artificiais com pedaços de ferro, atribuindo a esse pedaço de metal, né, uma carga elétrica alta, uma corrente elétrica alta. Então, se eu deixo um pedaço de metal exposto a uma intensidade de corrente muito elevada, ele vai adquirir a capacidade de atrair outros materiais ferromagnéticos, tá? Então, onde nós vamos ter esses depósitos de magnetita? Olha lá, os grandes depósitos de magnetita são encontrados na região nordeste da Suécia e nas montanhas de Adirondack, que ficam na região de Nova York, nos Estados Unidos. Também existem depósitos na Noruega, na Alemanha, na Itália, na Suíça, na África do Sul, na Índia e no México. Os ímãs, as características dos ímãs. Os ímãs naturais ou artificiais apresentam algumas características comuns. A primeira, os ímãs são formados por polos magnéticos. Ao aproximar limalha de ferro a um ímã, a limalha adere com maior intensidade a duas regiões do ímã. Essas regiões são denominadas polos magnéticos, né? O polo sul e o polo norte. Então, nas extremidades dele, eu vou ter essas regiões associadas aos polos. Então, eu tenho uma maior intensidade do campo magnético nessas regiões, nessas extremidades. Então, na hora que eu distribuo limalha de ferro sobre a superfície desse ímã, eu vou ter uma maior concentração dessas limalhas em seus polos, tá? Isso indica que a intensidade do campo magnético nessas regiões é mais intensa, tá? A perturbação criada nessa região é mais intensa. Os polos magnéticos opostos se atraem, polos magnéticos iguais se repelem. Então, ao aproximar dois polos iguais, por exemplo, norte com norte ou sul com sul, os dois interagem mutuamente por uma força de repulsão. Ao aproximar dois polos opostos, norte com sul, os dois interagem mutuamente com uma força de atração. Então, forças de atração, elas estão relacionadas entre cargas ou polos de nomes diferentes. Eu posso relacionar com carga elétrica. Cargas de sinais opostos se atraem. Cargas de mesmo sinal se repelem. Para o ímã, polos de nomes diferentes se atraem. Polos de nomes iguais se repelem. Tá? Então, quando eu aproximo o norte do norte, eu vou ter uma repulsão. Quando eu aproximo o sul do sul, eu também crio uma força de repulsão que aqui está associada à terceira lei de Newton, né? Ação-reação. Elas são forças de mesma natureza, né? São forças magnéticas, mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, tá? Então, a natureza dessa força menos F aqui da força F é natureza magnética, tá? São aplicados em corpos distintos, olha lá, ó. Eu tenho o ímã da esquerda e o ímã da direita. O menos F aqui é para indicar o sentido oposto da força F. A intensidade, que é o valor numérico associado à unidade, é a mesma. E tem uma terceira característica, que é o princípio da inseparabilidade dos ímãs. Então, todo ímã tem dois polos inseparáveis. Ao dividir um ímã ao meio, exatamente no plano de separação entre os polos norte e sul, surgem dois novos ímãs, cada qual com dois polos magnéticos. Então, se eu fizer esse corte vertical aqui, né, o corte 1, bem no meio desse ímã aqui, eu vou obter dois novos ímãs. Então, na hora que eu divido aqui no meio, o que vai acontecer? Esse pedaço da esquerda aqui, ele vai criar um novo ímã com polo norte e polo sul. Não tem jeito, pessoal. Separei o ímã, eu tenho só um sul e do outro lado só um norte, tá?
eu vou ter que ter o campo gerado nesse ímã, saindo do sul, entrando no norte. Então, na hora que eu separo esse ímã, eu crio esses dois novos polos, tá? Aí, fazendo um corte horizontal, olha que interessante aqui, ó. Aqui eu fiz o corte vertical, bem no meio dos polos, tá? Criei um novo ímã norte, um novo ímã nessa região onde foi feito o corte, sul aqui, norte aqui na direita. Por quê? Porque na hora que eu separei esse ímã no meio aqui na vertical, eu tenho polo sul na esquerda, como eu vou criar um novo ímã, eu vou ter que ter polo norte na direita. Aí, para esse ímã aqui que foi criado, para esse novo, eu já tinha um polo sul, polo norte na direita, certo? Eu crio um polo sul à esquerda. Aí eu venho e faço um corte numa seção horizontal. Só que meu ímã, o ímã original, ele tem polo sul na esquerda, polo norte na direita. Separei o ímã, eu criei dois novos ímãs. E eu continuo tendo sul e norte, certo? Na mesma posição que eles se encontravam antes. Eu não separei na região central entre os polos. Eu cortei numa seção horizontal esse ímã. Nessa seção horizontal que eu cortei esse ímã, eu continuo tendo polo sul na esquerda e polo norte na direita. Na seção vertical, eu separei o polo sul do polo norte. Então, eu criei nessa seção que eu separei um polo norte para o ímã da esquerda e um polo sul para o ímã para a direita. Ó, observe que no corte horizontal, eu continuo tendo a mesma relação de polos, tá? Mas eu tenho dois ímãs, correto? Aqui eu não separei exatamente no meio, então o campo magnético aqui nesse de superior ele vai ter uma intensidade maior que o inferior. Alguns ímãs podem ser desmagnetizados pelos seguintes processos: ação magnética ou desorganização magnética. Nesse processo, um campo magnético externo de grande magnitude pode desorganizar a orientação dos ímãs elementares, provocando perda do magnetismo do ímã. Então, eu chego com um ímã de campo magnético muito superior ao que eu tenho, ele vai desmagnetizar esse meu ímã. Ação térmica. Ao aproximar uma fonte de calor de um ímã, o aumento da energia e da agitação das moléculas que o formam facilita a desorientação magnética dos ímãs elementares. Por quê? Porque na hora que eu aproximo esse ímã de uma fonte térmica com maior temperatura, eu vou trocar calor entre essa fonte térmica e meu ímã. Ou seja, a temperatura desse meu ímã vai aumentar. Um aumento de temperatura está associado a um aumento da energia cinética média. Eu vou aumentar o grau de agitação das moléculas desse ímã. Então, se esse ímã ficar exposto durante um intervalo de tempo muito grande a essa fonte térmica, ele perde a capacidade dele de atrair outros metais. E ação mecânica. O que está associado a isso? Colisões. Então, colisões intensas entre ímã e superfícies rígidas favorecem a desmagnetização desses materiais. Isso explica porque alguns ímãs, após serem derrubados em superfícies rígidas, reduzem ou perdem a ação magnética, tá? Então, são esses três processos que eu posso desmagnetizar um ímã. Ação magnética, quando eu aproximo um ímã com grande magnitude magnética de um outro. Ação térmica, quando esse ímã é exposto a uma fonte de calor. E ação mecânica, quando eu provoco uma colisão nesse ímã. Por exemplo, pego um ímã e dou uma martelada nele. Ele pode perder. Se ele não quebrar, ele pode perder a ação magnética dele. Aí, se ele quebrar, o que vai acontecer? Eu vou criar dois novos ímãs. Ou vários ímãs, dependendo da quantidade de pedaço que essa ação mecânica
vai causar, tá? Ó, é texto um atrás do outro, mas não tem jeito. Vamos lá, vamos com calma que a gente chega. Campo magnético dos ímãs, que é o vetor em indução magnética. Na física, existem algumas convenções, como sinal de cargas elétricas, as unidades do Sistema Internacional e a denominação dos polos dos ímãs, etc. Como existe uma tendência de ocorrer um alinhamento, embora aproximado, do eixo geométrico do ímã com os polos norte e sul da Terra, convencionou-se que a extremidade voltada para o polo norte geográfico deve ser chamada de polo norte magnético, e a voltada para o polo sul geográfico de sul magnético. A interação entre os ímãs e os materiais ferromagnéticos acontece sem que haja necessariamente o contato, uma vez que a força magnética é uma força de ação remota, ou seja, é uma força de ação à distância. Uma bússola, por exemplo, é orientada pela interação com o campo magnético que é produzido pela Terra. Então, o que eu tenho que fazer para eu poder determinar essa interação, né, remota entre a força magnética e um material ferromagnético? Eu preciso ter a orientação do campo magnético. Essa orientação do campo magnético é dada pelo vetor indução magnética. Ele que vai relacionar a direção e o sentido associado a um valor numérico do meu campo magnético. Aí, isso daqui foi assim, a maior coincidência que aconteceu. Essa imagem está na apostila de vocês. Aí eu queria associar essa imagem uma bússola. E uma bússola com movimentação. Aí eu fui correr atrás de um GIF na internet para achar essa bússola. Vocês não vão acreditar, eu consegui achar uma bússola com uma orientação que alinha com a orientação do desenho. Mas antes, vamos entender o que está acontecendo aqui. Na Terra, eu tenho os polos geográficos e tenho os polos magnéticos, tá? O polo magnético ele fica evidente pela formação das auroras boreais, que são aquelas manchas que aparecem no céu no polo norte. Aquilo lá está relacionado à incidência do campo magnético da Terra em relação ao campo magnético produzido pelo Sol, a incidência dos raios eletromagnéticos na Terra, tá? O campo magnético protege a gente dessa incidência de campo eletromagnético provocado pelo Sol. Então, no ímã, o que acontece? Por que a agulha do ímã aponta para o norte? Porque o norte geográfico da Terra é o polo sul magnético. E o polo norte magnético é o sul geográfico. Aí o que acontece? Polos de nomes diferentes são atraídos. Então, por isso que a agulha da bússola aponta para o norte, porque ela é atraída para o polo sul magnético da Terra, certo? Eles não são alinhados, eu tenho uma diferença aí de 11,5 graus entre o eixo de rotação da Terra, né? E o eixo que representa o alinhamento dos meus polos. Então, ó, o polo norte magnético de um ímã, essa parte da agulha aqui, ó, essa parte de cima da minha agulha, aponta aproximadamente para o norte geográfico da Terra. Por quê? Porque o geográfico da Terra, o norte geográfico da Terra, é o sul magnético. Então, a agulha da bússola vai ser atraída por esse polo, o norte da bússola, né? Em toda a sua extensão, o campo magnético pode interagir com outros objetos sensíveis ao magnetismo, dependendo da distância e da fonte geradora, observam-se maiores ou menores intensidades do campo magnético e, consequentemente, maiores ou menores intensidades da força de interação.
né? Então, a força de interação está associada à intensidade do campo. Quanto mais intenso é o campo, quanto maior for a perturbação gerada ali, maior vai ser essa força remota, maior vai ser essa interação. Então, para representar o campo magnético, costuma-se adotar as linhas de campo magnético, também denominadas linhas de indução, tal como as linhas de campo elétrico são adotadas para a representação desse campo elétrico. Então, para a gente entender, para fechar a ideia aqui, por que essa agulha vai apontar para o norte? Devido à intensidade desse campo elétrico, do deslocamento dessas linhas de campo, que são essas linhas curvas aqui, né? Que tem a tendência de deslocar do norte, sair do norte e entrar no sul, certo? Então, na hora que eu coloco a bússola aqui, eu crio esse alinhamento com o Polo Norte. Olha lá, ó. Beleza? Cara, isso foi a maior coincidência do mundo. Foi na primeira imagem eu consegui fazer isso, porque eu ia ainda dar um jeito de organizar a imagem, né, de alinhar a imagem com o eixo de rotação da Terra e com o eixo magnético, e sem precisar alinhar, eu consegui. Tanto é que, ó, tá alinhadinho, né? Leste-oeste, norte-sul, tá bem alinhadinho, tá muito legal isso daí. Aí eu mando para vocês esse daí, tá? Bom, aí o que vai acontecer? A limária de ferro, ela pode ser utilizada para evidenciar as linhas de indução de um campo magnético, ou seja, as limárias de ferro, elas vão destacar para a gente a presença desse campo magnético ao redor de um ímã qualquer. As principais características do campo magnético estão relacionadas a esses 4 pontos aí. Então, ó, voltando. O campo magnético é uma região de perturbação que vai provocar interação entre corpos ferromagnéticos com ímã, ou entre ímãs. Então, o que é o vetor campo magnético? O vetor campo magnético, ele está relacionado ao valor associado a essas linhas de campo que vão ter uma direção e um sentido determinado pelo ímã, tá? Pelos polos de um ímã. Então, ó, o vetor campo magnético B tem direção tangente às linhas de indução. O que são essas linhas de indução? São as linhas que vão representar para a gente a interação entre os polos de um ímã, né? Essas linhas de indução, elas saem do polo norte de um ímã e entram do polo sul do mesmo. Vou voltar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Sai do polo norte, entra no polo sul. Magnético, tá? Cuidado. Mas tem essa movimentação aqui. Então, o que vai acontecer, ó? O vetor campo magnético B tem a direção tangente às linhas de indução. Quem que é o vetor campo magnético B? É esse carinha aqui, ó. É esse vetor aqui associado às linhas de indução. Lembra que a gente tinha linha de força elétrica? Agora nós vamos ter as linhas de indução magnética, que indica para a gente a magnitude do campo, o quanto aquela região tem uma maior interação ou não. Isso daí está associado à distância também, né? Quando eu vou chegando um ímã próximo de um material ferromagnético, quanto mais próximo eu chego, maior é a rapidez com que esse material é atraído. Isso está relacionado às linhas de indução magnética. Então, ele tem sempre direção tangente à linha de indução, sempre num ponto, olha lá, ó, num único ponto. Isso é ser tangente, né? Intercepta uma região curva num único ponto. E seu sentido é orientado do polo norte magnético para o polo sul. A unidade do sistema internacional é o Tesla, tá? Então, para ficar mais tranquilo, as linhas de indução saem do polo norte e entram no polo sul.
Como o vetor campo magnético é tangente às linhas de indução, o campo é formado por linhas que não se cruzam. Então, essas linhas de indução aqui, ó, elas nunca vão se cruzar, tá? Aí tem um gifzinho aqui para indicar isso. Olha lá que legal, ó. Sai do Polo Norte e entra no Polo Sul. Essas linhas em movimento aqui, elas nunca se cruzam, beleza? Porque o vetor campo magnético ele vai ser sempre tangente a essas linhas de indução. Aí, quanto mais próximas estiverem as linhas, mais intenso será o vetor campo magnético. Então, ó, em relação aos polos aqui, Polo Norte ao Polo Sul, observe que essas linhas se encontram muito próximas. Então, eu tenho uma maior intensidade do campo magnético nessas regiões. Por isso que as limalhas de ferro se concentram mais nessas regiões. A diferença entre as linhas de campo elétricos e as linhas de campos magnéticos é que as primeiras podem ser abertas e as segundas não, pois são necessariamente fechadas, né? Elas percorrem uma trajetória saindo do Polo Norte e entrando no Polo Sul, então não posso ter linhas abertas na formação desses campos. Fora do ímã, as linhas de força saem do Polo Norte magnético e entram no Polo Sul magnético. Dentro do ímã, o campo sai do Polo Sul magnético e entra no Polo Norte magnético. É lógico, né? Por que sai dentro do ímã? Por que sai do sul e entra no norte? Porque nas extremidades ela faz esse movimento aqui, ó, saindo do sul, entrando no norte. Então, ó, acompanha o movimento aqui nesse ímã. Sai do norte e entra no sul. Dentro dele, eu tenho que continuar esse movimento. Então, tem que entrar no norte e sair no sul. Beleza? Tranquilo? Bom, aqui é o seguinte, então. Com relação à intensidade de campo magnético, nós vamos estudar essas intensidades de campo magnéticos provocados por correntes elétricas. E eu vou parar o nosso assunto nessa parte. Isso nós vamos continuar na segunda-feira, dia 19, para a gente não perder a linha de raciocínio na hora que a gente for entrar nesse assunto, e aí nós vamos direto nesse assunto, tá? Então, pessoal, isso fica para segunda, esse assunto. Eu acredito que na segunda-feira a gente já fecha essa primeira parte de magnetismo, tá? Nós vamos precisar ter muita atenção nessa parte, nesse conteúdo, porque tem muita coisa aqui que a gente precisa enxergar o que está acontecendo. Num plano de papel, eu tenho que representar grandezas tridimensionais num plano de papel. Então, segunda-feira, a gente vai ter que estar bem atento no que nós vamos estar vendo, para a gente não perder a linha de raciocínio. Porque se a gente estivesse numa sala de aula, ia ficar fácil demonstrar isso, mas eu vou ter que demonstrar isso no computador. Eu tentei fazer da melhor maneira possível aqui, para a gente enxergar tudo, tá? Então, segunda-feira a gente continua esse assunto. Do mais aí, uma boa semana para todos, tá? Eu fico no aguardo das tarefas. Sexta-feira, do 18 ao 25, página 63 e 64. Tá, pessoal? Um abraço para todo mundo. Até segunda-feira. Obrigado. Fiquem tranquilos aí, se cuidem. Falou, Guilherme. Falou, Maria Eduarda. Tchau, Juliana. Tudo de bom para você, viu? Um abração. Tchau, Bruna. Um abraço. Tchau, pessoal. Tudo de bom aí.